Uma curiosidade que muitas pessoas passaram, como que chegou, qual é o histórico do cavalo nordestino desde a chegada até o começo do registro da raça? Só para a gente dar um passo atrás, para depois a gente voltar nessa questão da atualidade da raça. Leonel, o que eu vejo é que entraram no Brasil uma infinidade de raças, e essas raças foram se cruzando e entrando no Nordeste brasileiro. Né? O Brasil foi litoral por muito tempo. Depois entra-se realmente no sertãozão bravo. Eu acho que para sobreviver, os animais, o cruzamento desses animais vão ficando apenas os fortes, os adaptados. Né? Primeiro, os cruzamentos, a heterose vai fazer os animais mais fortes. Depois vem a questão geográfica. Cada rebanho que vai ficando naquele lugar vai tendo algum tipo de adaptação. Você vai ver que vai ter regiões que são extremamente arenosas, como nós temos aqui em Pau-a-Pique, Rimas, Casa Nova, parece um deserto de areia. Se tu tirar a caatinga, é duna, pura duna. Casco muda, a gente falou um pouco lá atrás da adaptação. Você chega numa região, e os animais reduzem. Você chega na região do tabuleiro, a mesma coisa. Os animais têm um tipo de vegetação, tem um tipo de terreno. Agora tem algo que é igual. É a sobrevivência e a finalidade. Se esse cavalo for a vida toda, onde traçou o pé do boi, da criação do bode, ele era utilizado para isso, você vai passando isso de filho para filho, de animal para animal. Se você tivesse tido nenhuma função para esses animais, eles não seriam os animais com esse instinto de garra. E quando essa impetuosidade de domo, de temperamento, eles são criados, hoje a gente fala em ser selvagem, porque sempre a gente está enxergando eles. Mas, na verdade, são selvagens. É como a África. O leão hoje, você para o carro e está comendo na sua frente aí. Mas antigamente ele fugia. O homem era um risco. O cavalo é assim. Você chega hoje aqui, você anda, você vê rebanhos ainda de cavalo, dentro da caatinga, que pega uma vez no ano. O vaqueiro não costuma domar a égua. Ele monta no cavalo, mas não doma a égua. Ele pegou a égua para fazer o ferro, manejo de carrapato, em algumas regiões tem, né? Pronto, e solta para lá. Então, o instinto desses animais de sobrevivência entre eles mesmo, olha bem, a própria natureza forjou um tipo de manejo. O forte sobrevive, o forte cruza. Mas tem um outro lado. Quando entra as grandes secas, quem sobrevive? Normalmente o animal menor, porque precisa de menos alimento, né? O mais rústico. Um animal maior, ele acaba sendo mais melindroso, isso é fato. Né? Por outro lado, o forte, independente só da altura, mas tem a corpulência, ele dominava. Aí entra o homem, com manejo inverso. O cavalo robusto vira cavalo de trabalho. O que tinha boa comodidade de caminhada, que foi o caso dos crioulos, né? Que tem o machador da araucária, que é o campeiro. O campeiro é o crioulo. O crioulo que seguiu a linha da marcha e o outro trotão. Nós temos a dupla finalidade também no nossa raça. Que eu acho que é uma coisa que a gente não deve separar nunca. Vai ter os que selecionam machadores mais confortáveis, vai ter os que tem dupla aptidão, vai ter os que só chotam, né? Maniva, chota, aleluia, machado. Irmãos. Né? Eu vejo essas características bem importantes, sabe, Leonel? E são animais que chegaram há 500 anos, né? Vieram nos navios. E aqui desbravaram a nossa caatinga, se cruzaram e ficaram os mais resistentes, os mais fortes. Eu vejo como Macaxeira falou, a caatinga, por ela ser baixa, tem muito espinho, ele teve que se adaptar a esse ambiente. Então, a orelha é pequena, o tamanho é menor. Você vê que a garupa dele é uma garupa caída, que a gente chama aquela garupinha de porco, que não é à toa, é para facilitar a reprodução quando está solto na caatinga, o potro já nasce em pé, né? Macaxeira já cai ali pela facilidade. É mais próximo, mais perto, né? Mais perto da natureza. O casco é duro, não precisa de ferradura. É muito difícil você ver alguém dizer que um cavalo nordestino teve problema de casco, de cólica. Eu andei muito e eu só escutei uma pessoa dizer que teve um problema de cólica com um nordestino, que é uma doença comum em equino. Eles são muito resistentes e eles se adequaram, se adaptaram, fizeram a seleção das características para o ambiente. Eu fiz uma parte de uma pesquisa agora há pouco com a câmera termográfica e vendo a dissipação de calor do equino, do nordestino. Você vê
que o corpo dele, principalmente garupa, narina, ali região do pescoço, fica bem vermelho quando ele está em ambiente, né, no sol. As canelas, as pernas, não tem cor vermelha. Onde é que vai estar? No casco. E nos outros, há um comparativo com outras raças sobre isso? Não, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Quer dizer, porque eu achei muito interessante. Ele aquece pescoço, paleta, aí pula garupa, a canela. Por causa da transpiração, né? Da perda de calor pela superfície, pela evaporação, e o casco. Quer dizer, o casco a gente já sabe que é forte, que é resistente, que a ranilha é profunda, mas ele tem algo a mais aí. E é isso que eu quero fazer, comparar com outros, para ver se essa situação é semelhante. Então, são coisas que a gente vai vendo no dia a dia e vai chamando a atenção, aí vem o lado pesquisadora, né, em ação, para analisar isso. E, enfim, é um animal nativo encantador. E eu sempre fui da linha do nativo, eu sou da bandeira do animal nativo. Eu vejo que cada um tem o seu lugar, tem sua função e tem sua importância na sociedade. Mas a gente tem que ensinar aos nossos alunos a importância, aos nossos filhos, alunos, a importância e o respeito à raça nativa. Eu sempre digo que seria o exótico ser nativo. Né? Sempre o exótico ele vem de uma base nativa. Uma hora, uma raça dessa aí vai precisar de um casco duro e não tem. Eu digo direto, se você olhar a história do quarto de milho não era para ser o bibeloquê hoje. Quando eu comecei a ferrar cavalo com 14 anos, hoje eu estou com 5,2, eu casqueava 99 cavalos e ferrava um. Hoje você inverte. São 99 ferrados para você não ferrar um. Com uma diferença, Leonel. Comumente no Nordeste se ferra muitas mãos. E pouquíssimos pés. Sabe? O Nordeste tem muito essa questão. Hoje já está mudando, né? Mas tá. Então, assim, mas o cavalo tem uma formação boa, mas manca muito, mas não é só uma formação, é a dureza de parede. É a dureza de parede. E a resistência. Esse trabalho que você está falando, na verdade, eu digo direto para estudante veterinário, gente, vocês têm um leque gigante nas raças nativas. Eu disse, olha, eu já tirei 27 quilômetros de galopes ininterruptos no Nordestino. Saí da Veneza, fazendo a Veneza a porta da minha roça, na Carnaíba. Sábado agora, pela primeira vez, o Maniva estava há 40 dias parado. Eu trabalhei na primeira semana, na areia da pista, né? E aí, essa semana, eu fiz um trabalho moderado durante a semana. Sábado, o tempo estava mais frio aqui, meio nublado. Mas aqui, amanhece um pouco nublado, sopra uma brisazinha, e quando chega 11 horas, o nublado já sai um solzão que escalda, né? Eu disse, não, eu vou aqui no área do amigo meu, vou passar boi nele. Cheguei lá, o boi tinha fugido com a cerca. E aí eu disse, não, eu vou ligar meu Strava do mountain bike e disse, eu vou ver se funciona aqui. E pela primeira vez eu fiz 1,5 km de trote de boi. O trote de boi é o que vocês chamam de tranco aí, né? É o trote alto. E aí entrei no galope. De galope eu fiz 7 km. Pela primeira vez, 7 km, mais 1,5 de trote de boi, como a gente chama, trote alto, né? Mas todo o percurso foram 17. Certo? Quando eu fechei, isso eu só fechei os 7 km ininterruptos, porque um amigo meu me gritou, né, para mostrar uma outra pedra, nordestinazinha que ele tá lá, uma eguinha Gaza da menina dele. Aí eu parei e fui olhar. Não sei se deu 5 ou 10 minutos, não. A respiração dele estava assim. Não batia vasilho e não batia a narina. De hipótese alguma. E você sabe onde ele estava suado? Exatamente onde ele falou. Debaixo da cela natural. Mas assim, era um suor que rapidamente ele ficou branco, só branco da espuma. Quando cheguei em casa, eu primeiro fui botar o feno, falando, meu feno está de péssima qualidade, muito taludo. O que é que eu faço? Eu não rejeito, não. Ele come isso mesmo. Porque se você olhar lá na Caatinga, Leonel, nossos cavalos, na verdade, eles começam a engordar depois das chuvas. Por quê? Porque no início das águas é muito tenro, então dá muita diarreia, né? Porque é tudo muito verde, não tem fibra. Não tem fibra, né? É tudo muito tenrozinho. Aí, agora em diante, ele começa a ganhar peso de verdade. Porque vem a folha da faveleira que seca e cai, proteína lá no alto, a jureminha vermelha. Aí vem uma infinidade de plantas com valor proteico gigante, e além do capim nativo. Aí o capim nativo nosso, ele nasce na época das águas e morre na seca. E eu nunca consegui plantar o capim nativo, porque não vinga. Você pega a mula, bota no canteiro, molha, não nasce.
Não me pergunto por quê, como. Não sou agrônomo, não entendi. Eu só tentei fazer isso. E se for uma região que tenha uma rama chamada mudubim, nós conhecemos aqui como mudubim, é uma trunda baixinha, assim, deve dar 30 centímetros mais um pouquinho, dá uma florzinha amarela, ela tem um valor de proteína imoral. Eu digo que é a nossa alfafa. Enquanto não tem mais nada para comer na superfície, ele cabe com a raiz. E se tiver sede e não tiver água, eles quebram a cabeça de frade, que é aquele cacto que tem espinho, parece uma aranha. Eu cheguei a ver. Eles quebram quebrando com a pata Tá. para consumir. Isso é mais feito com o burro e o jumento, que são bem mais rústicos do que os nordestinos. Isso aí tem que ser. Não, tem que tirar o chapéu para esses trem mesmo. Isso eu estou falando lá do jumento nordestino e o burro nordestino também, que são terríveis de resistência. Eles quebram e comem o miolo, que é rico, e uma massa, parece uma casca de melancia, é gosto, imagina gosto. Então, assim, quando eu cheguei em casa, que eu peguei esse feno, botei, aí para melhorar um pouquinho, dar uma papa para ele, eu encharco muito de água, para dar uma amolecida na fibra, ele consome todo. Só que eu deixei ele lá mais uma meia hora, isso eu tinha saído 10h30 da manhã, já era 2 horas da tarde, ele não tinha triscado nem um gole de água. Dei o banho, ele tomou, juro, 3 goles d'água, mais ou menos, eu acho que não passou mais que isso. Se passou, foi eu. Botei a ração, ele não voltou pro coxo. Ele já foi pro capim. Então, assim, a resistência que esses bichos têm e a adaptabilidade de não ter o excesso de consumo de água. Óbvio, tendo água, ele vai, tá, toda hora ele vai beber. Consumir. Mas se você, Leonel, for filmar um dia de um trabalho do vaqueiro no mato, ele come uma mochila de milho, que a gente chama de mochila, é um maior, não sei se você conhece, veste para ele. Milho duro, normalmente, pessoal, hoje o pessoal tá, ou de molho, de um dia para o outro. Come aquilo, sela, e vai para o campo, mas nunca tem hora de retorno. Eu vi muitos assim, do arado para a carroça, da carroça para o arado, o dia todinho. O dia todo, arado e carroça. E aí, puxando a linha anterior, eu vejo que o cavalo nordestino tem esse grupo pequeno que faz a seleção, que conhece o animal, como Macaxeira está deixando bem claro, que conhece, que maneja, que trabalha bem com eles, e tem aquele que não. E a desativação da associação, que estão lutando para reativar... A associação já está existente. A gente está esperando o mapa nos entregar para que a gente comece realmente a registrar. Junto isso, infelizmente, né? Falta de políticas para as raças nativas, que a gente sabe que é um problema seríssimo. E nessa linha, eu vejo que ocorreram pesquisas, mas que foram pesquisas pontuais, né? Se você observar, a gente fizer uma cronologia aqui, 2004, teve a pesquisa do professor Travassos, com o cavalo nordestino. 2010, a Dias, também com o cavalo nordestino. 2011, o professor Jânio, com o cavalo nordestino. 2012, Dênia. E aí tem algumas outras pessoas que trabalharam com coisas pontuais, né? Como foi o Martins, que trabalhou em 2019, 2020, o Cardoso com a parte de genética. Mobilidade espermática de Alice aqui. Isso. Então, foram pesquisas assim pontuais. E, infelizmente, nós não temos uma globalização da situação do cavalo nordestino. A gente sabe que está em risco de extinção, até porque é o que nós observamos, né? Se eu levar em consideração 55 municípios que eu visitei aqui na Paraíba, fora o dos outros estados, que eu só não estive no Maranhão e na Bahia, né? Porque até o Maranhão tem o baixadeiro, que é nativo de lá, enfim, mas não cheguei até a Bahia, você vê que existe uma mestiçagem muito grande. E como Macaxeira falou anteriormente, os melhores animais, né, eles foram usados de uma certa forma e castrados. Então, você tem muito animal castrado. Muito. É muito mesmo. E comumente são os melhores. E são os melhores, os mais altos. Né? E as fêmeas estão em aras como receptoras, mas elas não estão em aras como receptoras à toa. Elas estão em aras como receptoras porque têm uma excelente habilidade materna. Senão, elas não estariam em aras. Né, Macaxeira? Elas são boas, têm uma boa produção de leite, desmama os potros com peso bom. Então, é por isso que elas estão ali. Então, por que não valorizar o que é nosso, mesmo que tenha esse nicho, beleza? Mas vamos valorizar o que é nosso. Puxar essa linha de trabalho. Eu vejo que meu trabalho fluiu muito, a minha pesquisa, eu digo minha assim, porque é do coração, não é dona do coração. Cresceu muito por essa ligação com os criadores.
Tem criadores que eu não conheço pessoalmente, como Macaxeira, mas que não teve uma vez que eu procurasse e não tivesse uma resposta ou não me ajudasse em algo. Porque eu sou zootecnista, eu tenho mestrado e doutorado na linha de adaptação de produção animal, mas sempre foi com caprino. Apesar de que a genética do cavalo nordestino já estava no meu sangue, porque minha tia, que é a professora Maria Norma Ribeiro, que orientou Travassos, Melo, Dênia, Jânio e Dênia, já trabalhava com cavalo nordestino. Legal. E aí, 10 anos depois, vem eu trabalhar com cavalo nordestino e puxar ela. Então, tá no sangue. Mas eu não sabia de nada, como eu ainda não sei, que o universo do equino é muito grande. Eu estou cada dia aprendendo. E essa ligação com os criadores ajudou muito a correr. E tem que ter um olho clínico, né, Neila? Porque, assim, as pessoas confundem, Leonel, o cavalo nordestino com o cavalo pequeno, ou o cavalo pé duro, como chama, né? Que não teria problema se o nome pé duro tivesse ficado pejorativo. Só que o nome pé duro se deu a toda a raça do Nordeste, seja qualquer espécie, né? Pela dureza do porco, da galinha, né? Então, assim, eu prefiro realmente, eu não gosto de falar crioulo nordestino pé duro. Eu não gosto, é crioulo nordestino mesmo, ponto. Né? Ou melhor, nem crioulo nordestino, né? Só cavalo nordestino, porque crioulo confunde muito. No passado confundia demais, sabe por quê? Porque o crioulo antigo tinha uma aparência muito grande com o nosso nordestino. Sim. Hoje ele está bem diferente, totalmente diferente. Né? Hoje é um cavalo bem retangular e tal. Mas, e uma outra coisa que modificou, é assim, se fizer um comparativo disso aí, o crioulo ficou um cavalo pesado, mantiveram um tamanho mediano, embora ele possa ser maior, e pernas curtas. Nosso cavalo, Leonel, apesar de ser um cavalo menor e mais leve, se você olhar, ele tem uma proporcionalidade grande de pernas e tórax. Embora ele seja mais quadrado. E é o que eu, como criador, para o fim que eu tenho. Porque assim, eu não. Por que você não vê, olha, o cavalo para a pega de boi no mato? Eu acho que tem que se manter na pega de boi no mato. Certo? Ótimo. Mas até para eu voltar a ele ser um grande cavalo de pega de boi no mato atual, né? Como esporte, não como trabalho diário. Eu tenho que voltar a conquistar o público que usa. Porque hoje o pessoal botou na cabeça que se não tiver 25% do quarto milho, ele não pega um boi na arrancada. Isso é conversa da carochinha. Dei o trato que ele merece, porque o cavalo nordestino, em cima desse trabalho que tu faz, Neila, o cavalo nordestino merece um trabalho em cima das suas fibras musculares, porque ele é extremamente rápido em curta distância e extremamente resistente em longa. É um cavalo de dupla aptidão, de fibra muscular, na verdade. Né? Muito rápido. Um cavalo que tem uma capacidade de carga incrível. Você vê um cavalo, muitas vezes, Leonel, com 1,33, 1,34, com cela de campo, que é toda feita com uma sola, alção de madeira, muitas vezes feita com uma madeira pesada, e nevada do couro cru. Aí vem um vaqueiro com uma média de 60 e pouco a 80 quilos, até mais eu já vi, com gibão, com perneira, com chocalho, com reio, com corda, com careta, com facão, com a faca de perneira, com serrote de ponta. Tu calcula tudo isso. O cavalo passar um dia todinho e chega a percorrer 40, 60, 70 quilômetros de um dia. Às vezes não volta para casa, dorme no mato e não tem água. O vaqueiro também às vezes não tem. Passa os dois, às vezes, a mesma condição. Eu estou te falando como experiência, porque eu andei nesse meio. É algo surreal. Quem não tiver costume, como diz hoje, não entre não sem experiência profissional, porque ele pede a rede. Ele chora. Leonel, tem lugar que você olha e diz, não passa. Eles rompem aquilo tudo. E passa. E passa. Agora, tu imagina o boi com raleiro pé duro. Um boi também pequeno, que também teve uma seleção diversa. O grande era batido, ia mandado para a coroa portuguesa, e para o Brasil inteiro. O grande ia virar boi de carro, ia virar boi de engenho. Agora, tu imagina esse gadinho numa época que nem tinha um fio de arame, onde você tinha que pegar literalmente na carreira. Tu imagina o instinto de fuga de um animal desse, que era criado totalmente em estado selvagem. Então, se você parar para observar o poder que um cavalo desse tem, quando você pega a história do cavalo nordestino, vamos falar do esporte, da vaquejada, catalogada, escrita, está em torno de 100, 120 anos. Eu acho que é muito mais velho. E se nesse tempo a gente estivesse fazendo a seleção dos cavalos? Olha que em 3 gerações, que dá 15 anos, 3 cavalos, 3 gerações, são 15 anos. Não, dá mais, dá 18.
porque é 1 ano de gestação. 5 anos para ficar na fase adulta. Imagine isso em 100 anos, 100 e tantos anos, o que nós teríamos. Olha o resultado que nós temos. Eu comecei com meus animais com muito trato. 1,40, eguinha de 1,30 e pouco. Estou agora com a eguada com 1,43, 1,40, com garanhão de 1,50. De 330, 325, um garanhão com 420, 415, está por aí, magiando, e égua em torno de 380 a 400 quilos. Em tão pouco tempo, com tão pouco recurso. Né, Nego? Imagina se a gente tivesse esse apoio de fazer esse trabalho de pesquisa, né, de ver a capacidade respiratória, a força do casco, crescimento do casco, regeneração. Tem muita coisa para fazer, para pesquisar. Maria, muita. Gigante, né? Agora, nós temos que ponderar um outro lado. Quando se faz esse trabalho que eu particularmente estou fazendo, que é selecionar, buscando um cavalo de maior porte, buscando maior comprimento, é para que amanhã eu tenha um mercado realmente. Por quê? O que eu vou gastando hoje aqui, nada paga. Não tem nada que eu venda que diga, vendi, paguei o cavalo, não paga. Isso é paixão, isso é amor. Certo? Mas quem pegar daí para frente o bonde andando, ou de banguela, de vento e popa, ele não vai ter esse trabalho que eu tive. Ele é quem vai lucrar. Com mais volume, com mais comprimento, com mais arqueamento e costela, para que caiba um homem de 100 quilos em cima. E ele não se sinta numa mobilete, numa naretinha, entendeu? Ou ele quer uma motona 400 e não uma bis. Ele quer isso. Ele quer... O ser humano hoje ele é muito vaidoso. E é uma questão de se sentir bem. Realmente, você se monta num animal, que você escancha mais ali com as pernas em cima, você se sente mais firme do que um animal franzinho. Eu emprestei o gesso para uma vaquejada, que por sinal ainda hoje está rodando ela. Ainda está na disputa. Começou quinta-feira, Vila Anel. Você vê o tamanho da vaquejada hoje. Olha só. Ela começa numa quarta e muitas vezes termina na madrugada, na segunda ou na segunda noite. A depender da organização. Não imaginava que era tanto tempo assim. Então, é 1.600 senhas, 1.800, 2.000 senhas. A daqui de Juazeiro, semana passada, inauguração do parque aqui, Ítalo Carvalho, ela, só sem antecipada, ela tinha feito 400. Em um dia, correu 250. Só no primeiro dia, na quarta-feira. Várias categorias, né? Aspira, regional, amador, feminino, a mulher está entrando com força no mundo rural. Então, assim, tudo isso. Porque eu preciso, se minha região não tem o tambor, não tem baliza, não tem o ranchorte, não tem nada disso, eu tenho que focar meu cavalo em alguma coisa. Ou eu direciono ele para o mato, aqui a gente tem pega de boi, mas é pouco também. Na região da Neila ali, no Paraíba, lá é mais forte. E lá eles têm o pé do morão, que é outro tipo de vaquejada de pista. Era isso que eu ia dizer, eu conheci, quando eu fui para Bezerros, na vaquejada, um cavalo nordestino na prova de tambores. No Ceará, uma menina que faz a vaquejada de Mourão, né? Antiga. Aqui tem uma menina, tem uma mocinha de 12 anos que faz pega de boi no mato com um nordestino. Então, aqui tem muita pega de boi no mato. E eu fui em uma para justamente fazer essa parte dos parâmetros fisiológicos, antes da pega e pós a pega. Ele estabiliza rápido demais. Ave Maria. O gesso, apesar de ser um cavalo despigmentado, que não era aceito, não, ainda, por enquanto, no padrão não está como aceito. Uhum. Mas eu peguei ele como garanhão na época. E ele tirou a Xandu, que está lá também junto com a Caipora, né? Só que é baia das canas pretas. Né? E o Dr. Márcio tem um filho dele também, que é palomino, né? Que é um meladinho sem cana preta nem nada. E que nasceu machador. Esse é machador. E o meu objetivo agora do pós-doc é ver isso. É colocar os sensores no animal, frequência respiratória, cardíaca, temperatura superficial, um GPS para ver por onde ele andou o dia, né? E por onde ele esteve, som. Seria interessante fazer um animal nordestino em 3 estágios. Um animal em descanso, vamos supor, 30 dias sem serviço, 60 dias sem serviço, e você exigir dele sair para ver esse ponto dele, um animal em médio intermediário e um animal com um alto nível de treinamento, entendeu? Então, assim, seria bom para a gente realmente, porque visualmente, aquela coisa empírica que a gente faz, cara, onde meu cavalo está só tem quarto de milho. E meu cavalo hoje só come 4 kg de 12 MA, a raça mais barata que tem. E tem nenhuma dieta de uma égua que paquera ele todo dia. Lá. E agora trouxeram uma nordestina para ser barriga de aluguel, mas é potrinha, nunca pariu. Eu disse, olha, ela é muito pequena. Além de pequena, aí eu disse, você bota seu cavalo para cruzar com ela? Eu disse, eu te dou a cobertura. Faço o exame de anemia, eu te dou a cobertura, e você leva para fazer para virar o meu trabalho. Depois que ela tiver 2, 3 quilos, aguenta o quarto de milho. Mas por enquanto eu acho que é muito pouquinho. Então meu cavalo, ele estava no
comendo, ele perde peso por causa disso, né? E eu pego ele para fazer, eu trabalho ele na média de 1h20, 1h40. Claro, eu dou momentos, né? Eu começo no caminhado, passo para trote, que é trote que dá massa muscular, trabalho muito recuo na areia, que é para justamente ganhar musculatura do posterior, entro no meu momento de galope, faço andamento, flexionamento e tal, paro. E o menino que é treinador lá, o Neto Costa, disse, cara, eu fico impressionado, velho. Tu dá a ração mais barata. Quando o cavalo volta a respiração, se passar o cavalo inteiro perto, ele já relixa, ele já quer brigar, ele já quer que energia. Tu pede novamente todo o serviço, você dá disparos de 60, 70 metros, volta para baixo, e ele toda hora te responde em todos os momentos. Eu fico impressionado com isso. E ele teve o prazer de montar em Canabrava, né? Que na época aqui, quando ele chegou, que ele é de Ceará, acho que ele é de Limoeiro, por ali, no Ceará. E ele disse, cara, eu fico impressionado, porque eu saí do Nordeste, fui ganhar a vida em São Paulo, voltei como treinador vaquejado, mas não vivo o cavalinho de vocês. Mas é de impressionar, encheu os olhos. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, Leonel, eu não sabia as características do nordestino. Eu não sabia reconhecer. E tem alguns que ainda dá trabalho. Você tem que ter muito cuidado para reconhecer. Então, eu recorria muito a Macaxeira, a Valmir, a Euseli, então sempre perguntava. E aí, quando eu comecei, você tem cavalo nordestino? Que cavalo é esse? Pé duro. Pé duro. Ah, pé duro tem demais. Mas aí era pé duro tem demais um mestiço. Não era pé duro o nosso pé duro, né? E aí, em certos momentos, eu até evitava usar, porque justamente ia para esse sentido. Mas só que tinha que usar. Então, confeccionamos a primeira cartilha com as principais características e passamos a distribuir. Ali foi o chame. Eu tenho desse. O meu parece demais com esse aqui. E começou a chegar foto e começou a chegar contato e a rede foi aumentando de contatos em função disso. Eu fico feliz, né, de você ter conseguido isso, porque eu vou dizer, eu planto uma sementinha constante.